Ligue para 7423-2006, opção 8, e concorra um final de semana no Grande Hotel Biase, em Serra Negra. O hotel está inserido em um majestoso parque arborizado, com piscina aquecida, sauna, esportes radicais, sala de ginástica, quadra de tênis, churrasqueira e muito mais. Então, ligue e participe. Mas antes de continuarmos com o nosso programa, você fica por dentro de mais alguns signos do horóscopo semanal. Até já! Libra. Mudanças positivas a caminho de sua vida doméstica. Você começa a vislumbrar as possibilidades em situações que vinham se arrastando. Amor e romance em alta abrem espaços em seu coração. Escorpião. Nesta fase, você começará a vislumbrar a possibilidade de solução para alguns problemas familiares. Estudos e viagens em alta, invista em sua carreira. Sagitário. Estudos e novos conhecimentos devem ser vistos como degraus em seu crescimento profissional. Não negligencie a importância de fazer novos cursos. Você sabia que nessa época de calor, os pés também sofrem abafados dentro de calçados fechados, o que pode facilitar o aparecimento de fungos e micoses. Já os calçados abertos podem provocar ressecamento e rachadura nos pés. Para falar sobre quais os calçados ideais para usar no verão, eu recebo o Dr. Nazário. Como vai, Dr. Nazário? Boa tarde, Beth. Boa tarde a todos. Hoje nós estaremos falando alguma coisa sobre calçados. Vamos ver se a gente consegue esclarecer alguma coisa para o público, né? Bom, estamos assim bem no meio do nosso carnaval, né? Pois é, Beth. E aí os calçados é que vão falar mais alto nesse momento. Olha, e no carnaval, para quem vai atrás do trio elétrico, tem que usar alguma coisa fechada, porque o que tem de gente que toma pisão no pé, nossa senhora, e um pisão no pé é terrível. É verdade. Então é recomendável para quem sai no trio elétrico usar calçado fechado, é isso? É, protegido na medida do possível. Mas, ou tomar bastante cuidado, porque o pessoal pisa mesmo. Então, você trouxe alguma coisa para mostrar para o nosso público? Né? Ah, sim. Eu trouxe aqui uma coisa, um artefato simples, para explicar que algumas pessoas usam algum tipo de calçado. E o calçado, quanto mais fino o bico, mais ele pega e joga um dedo perto do outro. E quando o dedo fica apertado, isso chama superfície de contato. Veja, se o dedo fica levemente encostado, a superfície de contato ou é nulo ou é uma pequena superfície de contato, o que permite aqui a aeração. Agora, se no caso ficar apertado, veja, a superfície de contato aumenta. Ou seja, é nessa superfície de contato que estabelece a umidade maior. Ah, sim. A pessoa fala, puxa, mas eu não tenho a micose em outros dedos. Por que a micose aparece entre o quarto e o quinto dedo do pé? É porque a superfície de contato, por acaso, nessa região, é maior, fica uma superfície maior em contato, né? Então, isso significa que é o seguinte, existem vários fatores que contribuem para o aparecimento de problemas entre os dedos. Entre eles está o peso da pessoa, a estrutura do pé, por exemplo. A pessoa que tem o pé mais largo, se ele comprar um tipo de calçado que aperta muito, ele vai formar uma superfície de contato maior. E o que significa isso? Uma superfície de contato maior facilita mais que aquela região fique permanentemente úmida. Agora, tem questões pessoais também. Tem pessoas que suam bastante, a verdade é sua. E não soa. Sabe o que é? É questão de vestibular. Como todo mundo fala que soa, é pegadinha de vestibular. Todo mundo erra. Põe o certo soa. O soa é errado, é sua. Então,
como a pessoa sua bastante, quem sua mais tem uma maior tendência de ter uma micose naquela região. Então, o que é necessário para, nessa época de calor, ter menos problemas? Se a pessoa tiver um tipo de pé que se adapta com o bico mais estreito, pode até comprar, mas se a pessoa tem aquele tipo de pé que não se adapta, tem que comprar um calçado de bico mais largo, mais quadrado. E como a gente avalia um tênis, se o tênis é apropriado ou não? É pegar o tênis e dar uma soprada dentro. Se o sopro entrar, o tênis é mais aelado. Se voltar, é para o tempo de frio e não para o tempo de calor. Ah, tem essa diferença, né? Agora, em tempo de chuva, aquele tênis que permite maior oxigenação também molha mais. Então é aconselhável que a pessoa tenha um calçado reserva. Molhou, não fique com o calçado molhado. Se você tiver condição de ter um calçado no ambiente de trabalho, deixe um calçado lá para, se por acaso molhar, poder trocar. Porque o calçado molhado, com certeza, ele pode ocasionar micose. Exatamente. Em qualquer um dos dedos. E se estiver molhado, é necessário levar de volta para secar ele ao sol. Ou no ambiente bem ventilado. Talvez uma na sombra. Se o sapato for de couro, né, deve ser secado na sombra. Né, pode-se tirar o cadarço, pode-se jogar a lingueta para cima e tirar o forro interno também, ou a palmilha. Para que seque bem, né? Exatamente. Se for palmilha fixa, é só deixar ele pendurado de alguma maneira que possa secar mais rápido. Agora, no calor aparece mais micose de uso, problema de micose, né? Ou a pessoa já tem e piora. Tem pessoas que já têm e nunca cuidaram, aí começa a rachar. Veja uma coisa, se você tem um pé que está com uma micose, que está em carne viva, está rachada, não use antimicótico. Antimicótico é um problema, você colocar um antimicótico em cima de uma lesão, não se põe. É totalmente errado. Se você tem um machucado e você põe o antimicótico, aquilo pode irritar de uma tal maneira que pode ter sérios problemas. Opa. Machucado, você tem que cicatrizar o machucado primeiro. A micose não é tão importante cuidar como primeira opção. Cuida-se primeiro para fechar aquele machucado. Então, veja, procure um médico imediatamente. Ah, mas tal pessoa usou tal coisa e melhorou. Mas veja uma coisa, se você tem uma coisa que está sangrando, ferimento sangrante, não use antimicótico, procure um médico. Porque existem produtos para cicatrização. A cicatrização é mais importante e depois trata-se a micose. Ou se não, se tiver qualquer dúvida, procure 4235-0886 ou 8985-4050. 4235-0886? Justamente. Ou 8985-4050, né? Hoje após a meio-dia. Não, segunda a sábado que você atende. Atende, né? De terça até sábado, das 8 da manhã até 8 horas da noite, né, Nazário? Exato. Então, e para mantermos os nossos pés saudáveis nesse verão, principalmente carnaval, o aconselhável é usar tênis, na sua opinião? Olha, depende muito. Se a pessoa vai depende do perfil da pessoa. Bastante. Se a pessoa for atrás de um trio elétrico, aí não vai poder ir de... Se tiver muito aglomerado de pessoas, ela vai... de salto. Agora, se estiver num camarote, pode ir de salto, sem problema nenhum. Pode, né? E salto se for com plataforma na frente, né? Para dar mais conforto. E depende muito se a pessoa vai caracterizada com uma fantasia. Isso é época de cada pessoa, né? Isso eu estou falando do público feminino. E, na medida do possível, usar bastante protetor solar também, né? Porque se a pessoa vai ficar exposta ao sol, naquele entusiasmo todo, a pessoa esquece.
e não pode castigar muito, hidratar muito bem o corpo, tomar cuidado com excesso de bebidas alcoólicas. Se beber, não dirija, né? Exatamente, porque infelizmente existe aquela coincidência, a pessoa fala, eu já bebi muito mais que isso. Não, pera um pouco, é errado beber e dirigir. Bebeu, tem que tomar cuidado. Às vezes tem aquela inconveniência da pessoa que bebe, você tem que buscar tal pessoa em tal lugar. Olha, sempre tem que ter um motorista à disposição para buscar a tia que veio de tal lugar, tal, que tem que pegar em tal lugar. Sempre tem que ter uma pessoa que não bebeu. Se todos beberam, chama um táxi, dá um jeito, vai de ônibus, porque dirigir embriagado é terrível. Isso mesmo. Então eu quero agradecer a sua participação, Nazário, e dar novamente o seu número de telefone. 4235-0886 ou 8985-4050. E veja uma coisa, ferimento aberto, não use antimicótico. O antimicótico irrita e pode evoluir até para gangrena. Cuidado. Obrigada, doutor Nazário. Até uma próxima, viu? Obrigado. Gente, vamos ao nosso break, voltaremos à sequência. Não saia daí, porque ainda temos papo interessante. Até já.